Tem um outro internauta também aqui, irmã Paula, que comenta o seguinte, também ele não quis se identificar, mas uma questão muito importante, pode ser sua dúvida também, e a gente traz aqui para o conhecimento de todos. É errado estabelecer relacionamentos amorosos sem compromisso e amor? E se for errado, por quê? É extremamente prejudicial. Do ponto de vista espiritual, é muito perigoso. Por quê? Quando a gente fala da dinâmica dos relacionamentos amorosos, a gente fala também da manipulação da energia sexual. A energia sexual é a energia da criação. Inclusive, do ponto de vista material, é essa energia que torna possível a reencarnação, o renascimento de uma alma no mundo. Ela é muito poderosa. Então, é interessante a gente pensar que Deus, o Criador incriado dos universos, Mãe e Pai de todos nós, compartilha conosco, suas criaturas, o poder de criar. É isso que se dá, pelo processo, inclusive, né, da reprodução biológica. Então, a energia sexual, ela está nessa esfera. Quando ela é manipulada sem um critério espiritual divinizado, o que vai estabelecer isso é o amor, é o compromisso, é o respeito, é o cuidado, é o interesse pela felicidade do outro. Então, quando essas coisas estão ausentes, o que vai orientar o exercício da sexualidade e a manipulação dessa energia tão poderosa? O contrário disso tudo. O egoísmo, a gente ficar centrado na própria satisfação, sem considerar o outro, a falta de cuidado, a falta de zelo, a falta de compromisso, a falta de interesse espiritual. E isso é muito grave, porque nenhuma pessoa é corpo. Toda pessoa é alma. E as feridas que se dão nesse processo da falta de compromisso, né, mesmo quando seja, né, um encontro que é consensual, né, inclusive porque quando não é consensual é violência e a gente tem que ser capaz de diferenciar, né? É crime, mesmo que seja num relacionamento que eu conheço a pessoa há muito tempo, né, a gente tem que se posicionar, né, e buscar ajuda, né, para enfrentar. Mas vamos supor, então tem um relacionamento amoroso, um envolvimento sexual em que as duas partes estão interessadas, mas não interessadas num compromisso. Mesmo nesse caso, é espiritualmente perigoso. Por quê? Quando não há o amor como fator de proteção, essas pessoas ficam expostas a influências espirituais inferiores que encontram ali uma oportunidade de se satisfazer sexualmente. Porque a gente desencarna, mas continua tendo sexualidade. E essa sexualidade vai obedecer ao grau de maturidade que a gente já tem. Quanto que a gente conseguiu educar a si mesmo, quanto que a gente conseguiu sair da superfície da carne, sabe? Para amar as pessoas em profundidade, aquilo que elas são e não o corpo que elas estão. Então existem muitos espíritos que já não estão na carne, mas que continuam tendo a mesma ideação sexual primitiva que tinham quando estavam aqui, né? Do corpo pelo corpo, do sexo pelo sexo, da satisfação infinita do desejo sexual, que na verdade não existe, né? E que pode levar inclusive a casos patológicos de dependência. A ciência tem estudado muito isso, né? As pessoas precisam de tratamento, precisam de cuidado, de muito respeito, mas isso é importante a gente saber, que quando não existe o amor e o compromisso espiritual como fator de proteção, essas duas pessoas estão expostas a essas interferências espirituais inferiores. Existem relatos dramáticos de espíritos obsessores, portanto ainda muito ignorantes, que participam das relações sexuais e que levam as pessoas a uma postura doentia. O que é uma postura doentia? É de desrespeito. É de você estar num ato sexual centrado em si mesmo, sem pensar no que isso representa espiritualmente, o que isso representa para o sentimento, para o corpo do outro, para a alma do outro e para a história espiritual do outro. Como é a energia da criação, ela estabelece uma conexão. Mesmo que você não tenha intenção disso, eu nunca mais quero ver essa pessoa, mas estou conectada a ela, porque juntos nós manipulamos a energia mais poderosa, que é a energia do sexo, a energia da criação. Então, a partir desse momento, você está conectado a essa pessoa. E aí, não é uma desconexão simples de fazer, porque há uma ligação também espiritual. Foi o que a gente viu no começo hoje, com o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 18. Está ligado no céu, está ligado nas nossas almas. E para desfazer essa conexão, leva muito tempo, né? Porque é preciso chegar ao ponto em que essas almas amadureçam, para se considerarem e se tratarem como irmãs, como filhas de Deus. Isso leva tempo, hein, gente? Ainda mais se a gente não vai conviver com essa pessoa, se a gente não vai ter consideração por ela, cuidado com ela. Então, assim, o critério que é seguro para o envolvimento sexual é o critério do compromisso espiritual, né? E esse critério é importante a gente trazer. Olha, aqui no Ensaio Literário Evangelho do Sexo, nós temos muitas páginas a respeito desse assunto. Eu separei várias, eu queria trazer a que está na página 38,
que é uma transcrição que o irmão Paiva faz. Ele começa assim: os valores do espírito. Ele diz: é preciso que o ser humano compreenda definitivamente que liberdade depreende responsabilidade. Então, que eu tenho o direito de fazer as escolhas que eu quiser, mas eu preciso entender os deveres que essas escolhas acarretam. E então ele transcreve uma palavra de Emmanuel, espírito, na psicografia do saudoso legionário da Boa Vontade, Chico Xavier, no livro Vida e Sexo. Então vamos a essa mensagem. Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário, erguido ao amor. E espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? É óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espezinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a que se entregaram confiantes. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja para a constituição de obras ou valores do espírito. Então, nós não somos coisas, as coisas reclamam respeito, as consciências muito mais, né? Então, qual é o critério para viver com a sexualidade de uma forma saudável? Viver com compromisso espiritual, buscar compartilhar uma missão espiritual com aquela pessoa, entender que a gente faz parte da história de vida dela, que ela não é descartável para a gente. E estabelecer dessa forma uma relação de confiança e de entrega fundamentada no amor, que não vai resultar apenas numa satisfação, no prazer imediato, mas numa relação sustentável, né, em que um coração cuida do outro e que dessa forma são acessados não apenas aqueles prazeres imediatos do ato sexual, mas a realização profunda, né, de se ver junto de alguém que nos entende e que nos ama por aquilo que nós somos, não apenas por aquilo que nós estamos, que seria o corpo material. Exatamente, isso é muito importante refletir. A religião divina preconiza há muitas décadas. Estamos corpo, mas somos espírito. Esse é um brado muito importante para a gente entender o tema que nós estamos conversando na transmissão de hoje, relacionamentos amorosos e consequências espirituais.